talvez você conheceu o cristianismo vendo práticas religiosas de denominações que se dizem cristãs. Talvez você conheceu o cristianismo de alguns homens presunçosos que, além de instituírem pecados, querem ser tratados iguais a Deus. Sim, alguns abusam da ignorância alheia. Talvez o cristianismo seria para si sem graça, complicado e não claro. Asseguro-te, o seu entendimento vai se aguçar vendo esses vídeos. Somos Vê na Bíblia. Estaremos sempre trazendo estudos e curiosidades acerca do cristianismo. E neste vídeo falaremos do cristianismo à luz das Escrituras, isto é, Bíblia Sagrada. Tudo começa no Jardim do Éden, exatamente com a desobediência de uma ordem dada a Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Adão e Eva, enganados pela serpente, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na virada do dia, passeando Deus no jardim, Adão e Eva se esconderam da sua presença. Chamou Deus Adão e ele disse: ouvi tua voz, temi, porque estava nu e escondi-me. Dado isso, Deus sentenciou a mulher pela desobediência cometida. Deus sentenciou a serpente pelo engano e, por fim, Deus sentenciou o homem, o Adão, que havia recebido a ordem direta do Criador. E na sentença Deus disse: a terra é maldita por tua causa. Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 24. Desde o dia em que Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo. E com o tempo a condição humana foi piorando, até que Deus visita Abraão enquanto ele tinha 75 anos de idade. Lhe fez várias promessas. E uma promessa peculiar registrada no livro Gênesis capítulo 12, versículo 3b, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Abraão não tinha filhos, pois Sara, sua esposa, era estéril. Aos 86 anos, a Sara entrega sua serva, chamada Agar, a Abraão para que tenha um filho, para que através desse filho, chamado Ismael, se cumprissem todas as promessas feitas por Deus. Aos 99 anos, Deus aparece de novo a Abraão e lhe assegura duas coisas. As promessas estavam ligadas ao descendente que viria da Sara e não da sua serva Agar. E que no ano seguinte, aos 100 anos, Abraão teria um filho e lhe chamaria Isaac. Isaac nasce em condições não naturais, pois o pai aos 100 anos já era velho, a sua mãe estéril e o costume das mulheres já havia cessado. Isaac, filho da promessa, gerou Jacó, o chamado Israel, e de Jacó e as 12 tribos, as quais são as tribos de Israel. Donde uma das tribos, a tribo de Judá, veio a nascer Jesus Cristo, o qual fez aliança com Deus em benefício de toda a humanidade. E onde se cumpre a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas capítulo 3, verso 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Versão King James. Verdade que todas as nações poderiam ser separadas do pecado, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e todas as nações podiam ter a experiência de comunhão com Deus, todas as nações podiam receber o Espírito de Deus, conforme profetizou Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nota, antes da aliança feita por Jesus Cristo, em benefício a toda a humanidade, o povo de Israel estava sujeito a uma aliança chamada lei, feita com Moisés no Monte Sinai, em benefício restrito do povo de Israel e de todas as pessoas que cumprissem os rituais de circuncisão. Cristianismo. Uma das maiores dificuldades para muitos é filtrar a graça da lei,
Jesus de Moisés, cristianismo do judaísmo. O judaísmo é caracterizado pelo cumprimento da lei de Moisés. E essa lei de Moisés é composta por um pouco mais de 600 mandamentos. E o cristianismo é caracterizado pelo cumprimento da lei de Cristo, onde o amor ao próximo, além de ser um novo mandamento, é a sua identidade. João, capítulo 13, verso 34 a 35. Versão King James. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. 35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nota de esclarecimento. Sabias que tudo o que a lei diz, diz para os que estão debaixo da lei? Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Gálatas, capítulo 3, verso 19. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por mão de anjos pela mão de um mediador. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 25. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. 25. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. A lei não aperfeiçoou nada. Hebreus capítulo 7, verso 19. Mas o amor é vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, verso 14. Ninguém é justo mediante o cumprimento da lei. Romanos capítulo 3, verso 20, Gálatas capítulo 3, verso 11. Mas em Jesus Cristo as pessoas são justificadas ou por outra são feitas justas. Romanos capítulo 3, do verso 24 a 26, Romanos capítulo 5, verso 19. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos que estão em Jesus Cristo são benditos iguais ao crente Abraão. Gálatas capítulo 3, do verso 8 a 9. Portanto, Romanos capítulo 10, verso 4 diz que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Ser justo através da lei anula a graça. Gálatas capítulo 2, verso 21. Os que se justificam por meio da lei não são cristãos. Gálatas capítulo 5, verso 4. Obedecer Moisés sendo cristão é adultério. Romanos capítulo 7, do verso 1 a 5. E Gálatas 2, 18 diz: se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Mateus 17, de 1 a 5, na transfiguração, na presença de Elias e Moisés, o Pai, Deus, disse o seguinte: este é meu filho, em quem me comprazo, a ele escutai. Hebreus capítulo 3, verso 3, Jesus é digno de maior glória em relação a Moisés. Hebreus capítulo 8, verso 6. Contudo, agora,
Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Versículo 7. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Jesus é o sacrifício mais excelente. Hebreus capítulo 9, do versículo 12 a 14. Jesus Cristo é o mediador da aliança mais superior. Hebreus capítulo 8, do versículo 6 a 7. Bem, qual é a finalidade de ser cristão? Esse assunto abordaremos nos próximos vídeos. Se gostou desses vídeos, partilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações, inscreva-se no canal. Deus abençoe.